o microfone de vocês e a gente vai conversando. Ok, então vamos lá. Então, pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a Política Nacional de Atenção Básica, tá? Ela é de 2017, então a gente vai, então, tentar resumir um pouco do que se espera da Política Nacional de Atenção Básica aqui no Brasil, essa última política que saiu, que é de 2017. Ela foca muito na possibilidade das redes de atenção em saúde, tá? Então a gente vai falar bastante sobre isso e vai, então, tentar se aprofundar um pouco mais em relação a isso. Outros assuntos a gente já viu em outros momentos da nossa disciplina, né? Ela continua com as mesmas diretrizes e segue as diretrizes do SUS, que a gente vai fazer uma pequena revigorada, né, nesse assunto e fazer uma pequena, vamos dizer assim, vamos rever, né, esse assunto, vamos fazer ali uma beber nesse assunto novamente. E o que também a gente vai falar um pouquinho são as formações das equipes, né, de atenção. Então a gente fala um pouquinho sobre as equipes que são já também bastante conhecidas e fazem parte também de outras políticas, né, políticas não tão atuais, mas das políticas anteriores, tá certo? Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Vamos tentar ver o que a gente já tinha, o que a gente tem de novo, tá? De 2017 para cá. E aí a gente acaba finalizando esse assunto falando um pouquinho sobre os objetivos, né? O porquê dessa política ter sido atualizada, ter sido renovada, quais são os objetivos que essa política deseja alcançar. Então vamos lá. Então vamos começar. Então, como eu falei para vocês, é uma portaria de 2017, né? A portaria 2436 do Ministério da Saúde. Ela foi promulgada no dia 21 de setembro de 2017, portanto, a gente está completando 3 anos, né, dessa legislação, e ela, então, estabelece a nova política nacional de atenção básica no Brasil, né? Então, essa nova política, ela tenta, de alguma forma, estruturar todos os conjuntos de ações e todas as ferramentas possíveis de atuação dentro do que a gente chama de atenção básica, né? Então, ela atua não só com o indivíduo, tá? Mas também com famílias e coletividades, como ela mesma colocou, né? No trabalho de prevenção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos, vigilância sanitária e por aí vai, tá certo? Então, quando a gente fala de atenção básica, a gente tem que sempre que lembrar que a atenção básica ela não é uma atividade só do indivíduo, né? A atenção básica ela não é vamos dizer assim, uma ferramenta de atenção individual. Ela é uma ferramenta de atenção da coletividade, né? Então essa política ela fala do indivíduo, mas ela também abrange toda a população, né? E como essa política pode de alguma forma trazer para essa população todas as diretrizes do SUS. Como é que ela vai, então, colocar tudo isso em prática? Então, é isso que a gente vai ver na nossa aula de hoje, né? E quando a gente fala, então, de atenção básica, a gente tem que sempre lembrar que a gente está falando da promoção, da prevenção, né? De atitudes de promoção e prevenção. A gente também está falando de diagnóstico, proteção, tratamento, reabilitação, tudo aquilo que a gente, de alguma forma, falou durante toda a nossa disciplina. Agora, isso é colocado de forma mais prática. Como isso é feito? Quais são as equipes e como essas equipes se organizam para colocar isso em prática? Então, um pouco disso que a Política Nacional de Atenção Básica estabeleceu em 2017, definindo o território brasileiro como a sua área de atuação, né? Uma das, talvez, mudanças que nós podemos colocar, assim, em relação às demais políticas, ou pelo menos em relação à última política, é a ideia das redes de atenção em saúde, ou redes de atenção à saúde, tá certo? Então, nessa política, ela estabelece todo e qualquer instrumento ou área ou órgão público ou particular como um local de atenção à saúde, tá certo? E que esses locais se comuniquem, se falem, né? Compartilhem informações
e possam, de alguma forma, serem complementares naquilo que a gente chama de atenção básica, tá? Então, ela estabelece, por exemplo, que a atenção básica não fique restrita ao posto de saúde, que a atenção básica não fique restrito apenas aos profissionais da área de saúde. A atenção básica ela pode, de alguma forma, transbordar essa realidade, né? Que ela não fique limitada só às instituições de saúde, né? Às unidades de atenção em saúde, mas que elas possam também formar redes durante e, portanto, em toda a comunidade, facilitando assim a sua atuação e promovendo também uma corresponsabilidade com outras áreas da sociedade, com outras instituições sociais, né? Então, essa portaria ela tem essa característica de estabelecer o ambiente de atuação território nacional, mas as suas formas de atuação os seus instrumentos de atuação sejam muito mais do que as unidades de saúde, sejam muito mais do que seja ela no atendimento primário, secundário ou terciário, mas sejam também todas as instituições e todas vamos dizer assim, as possibilidades que a comunidade pode desenvolver. Então, uma unidade, né, de saúde pode ser uma igreja, uma unidade de saúde pode ser a escola, e deve ser a escola, deve ser a igreja, né? Deve ser um campo de futebol, deve ser uma barbearia. Então, todos os locais são também, né, locais de atenção à saúde, de promoção à saúde, né? Então, é isso que talvez marque, né, e que traga atualização ou ponto de diferenciação da nova portaria com as portarias que nós tínhamos antigamente, né, dessa nova política com as políticas que tínhamos anteriormente. Então, ela estabelece o que a gente chama de redes de atenção à saúde, as RAS, tá certo? E a estratégia realmente é o cuidado integral em toda e qualquer área do território nacional, utilizando ferramentas que antes não eram utilizadas de forma formal, agora podendo, de alguma forma, estabelecer uma maior amplitude de ação dessa política, né? Então, ela estabelece uma comunicação entre as unidades de saúde já pré-estabelecidas com outras instituições, com outras possibilidades de atuação, tá certo? Então, ela estabelece também equipes mais especializadas para atuar com populações mais específicas, a gente vai ver um pouquinho sobre isso, né? Então, ela estabelece essa equidade, que é uma das diretrizes do SUS, que é a capacidade de se perceber que nós temos um país muito diferente, multifacetado. E nessa sua múltipla face, ela precisa de atenção de forma diferenciada, né, de forma econômica e equitativa. Então, para que você possa chegar, por exemplo, em populações ribeirinhas, é necessário que você estabeleça ferramentas para isso, né? As pessoas que estão aprisionadas, né, os presos também precisam estabelecer essa conexão, né, essas redes com as instituições de saúde, né, as unidades de saúde. As escolas precisam comunicar e serem complementares às unidades de saúde. As igrejas, então todas as ferramentas sociais que nós temos, né, todas as instituições sociais, sejam elas privadas ou públicas, elas precisam, de alguma forma, formar redes com as unidades de saúde, né? Então, essa formação de redes, esse trabalho de compartilhamento e de junção, né, que aqui eles chamam de estruturação de fluxo e contrafluxo, ele acontece e era bastante regido em relação às unidades de saúde. A partir de agora, a ideia é poder, então, capilarizar essa ação em outras ferramentas, que não são só ferramentas exclusivamente de saúde, mas é lembrar que a saúde está em todos os lugares, né? Ou melhor, a doença está em todos os lugares. Então a gente precisa, na prevenção, no diagnóstico, no próprio tratamento, não se limitar apenas às unidades de saúde, radiar isso para outras possibilidades, formando equipes especializadas para esse trabalho, mas possibilitando, então, que o processo de saúde não fique só restrito às unidades de saúde, né?
mas que elas possam, de alguma forma, se diluírem, né, ou se capilarizarem por toda a sociedade, tá certo? Então, são a formação de equipes específicas para atuarem nesse processo de rede de atenção em saúde, as RAS. E aí a gente tem que sempre que entender que quando você capilariza esse processo, quando você institui a necessidade de aumentar a sua área de atuação, você tem que levar em consideração que você vai encontrar necessidades e demandas muito específicas, né? Como a gente havia conversado anteriormente, o Brasil é formado por várias culturas diferentes e nós temos vários Brasis, né, dentro de um Brasil só. Então é importante que essas equipes possam compreender essas necessidades e demandas específicas, né? É importante que a gente possa entender que para que haja consolidação do sistema e para que a gente também tenha o processo de vigilância em saúde acontecendo, é necessário que a gente conheça a comunidade que a gente está trabalhando. E a melhor forma da gente conhecer a comunidade que se trabalha é você chamar para a equipe a própria comunidade, né? Quem mais conhece a comunidade é a própria comunidade. Então, quando se faz essas redes e se estabelece que a saúde não está só numa instituição pública, né, num prédio público, mas ela permeia todas as atividades, a gente acaba, de alguma forma, corresponsabilizando a comunidade por esse processo, né, e colocando essa comunidade de forma mais ativa nesse sistema, né, no sistema de vigilância, tratamento, prevenção e saúde. Então, essa formação de redes, né, estabelecer novas formas de se entender a saúde coletiva, ela é a principal, na verdade, se estabelece como principal objetivo da Política Nacional de Atenção Básica. Então, é realmente chamar a comunidade para participar, é chamar a comunidade para fazer parte desse processo, né? Mas de forma efetiva, né? Formando redes e dando apoio a essas novas áreas de atuação, essas novas possibilidades de contato com a sociedade, né? E aí, para que se faz isso? Se faz isso para que a gente possa, então, materializar as diretrizes e os princípios do SUS, né? Então, quando você forma redes e você estabelece essa capilaridade, né, na sociedade, você precisa, então, estabelecer isso de forma coerente, conhecendo essa sociedade e trazendo essa sociedade para perto de você, né? Então, dessa forma, você vai, então, formando essas redes, estabelecendo essas redes. Mas é importante a gente lembrar que tudo isso só tem uma finalidade, que é atender aos princípios do SUS, dentre eles a universalidade, né? Então, todo mundo tem direito e deve ter acesso ao Sistema Único de Saúde, né? Pela nossa Constituição, o Sistema Único de Saúde, ele tem uma característica fundamental, que é a universalidade. Tanto que esse é o primeiro princípio desse sistema, né? É acolher toda e qualquer pessoa no território nacional, seja ela moradora daquela região ou não, seja ela brasileira ou não, né? Então, todos nós temos direito e acesso ao sistema, mesmo que não brasileiro. Então, essa vinculação e essa formação compartilhada de atividades fica muito mais fácil de acontecer e talvez ela tenha muito mais efetividade se a gente estabelece essas redes de proteção e acolhimento, né? Então, pensar que não é só o posto de saúde que é a porta de entrada do sistema, é a porta do sistema de forma, vamos dizer assim, é, institucional, mas que essa unidade não seja a única. Você tenha outras portas, outras possibilidades de entrada no sistema. E que essas portas, né, que esses pontos se comuniquem, né, com as unidades. Exatamente. São aqueles princípios básicos, né, que estabelecem um sistema único de saúde. E aí, com a formação de redes, a gente consegue fazer esse sistema ficar mais universal mesmo, né? Que a universalidade ela aconteça e se materialize de forma mais efetiva, né? Então, quando você estabelece que os únicos pontos de contato são as unidades de saúde, o posto de saúde, o hospital, né?
a gente de alguma forma pode estar diminuindo o acesso, né? Tornando esse processo menos universal ou não materializando a universalidade do sistema, né? Então, quando você forma novas redes, quando, por exemplo, uma porta de entrada para o sistema de saúde pode ser escola, pode ser uma igreja, né? Quando a prisão, né, uma penitenciária, também é uma porta de entrada no sistema, quando um navio ou um barco que chega até os ribeirinhos é essa porta do sistema, a gente consegue torná-lo mais universal, né, no sentido da universalidade, do irrestrito acesso, seja quem for, como for, quando for, né? Então, essas redes de assistência em saúde, elas vão, de alguma forma, materializar esse princípio, o primeiro princípio, que é a universalidade. O próximo é a equidade, né? Aquilo que a gente falou, que vocês lembraram. Então, mas a gente tem que saber, e todo mundo já sabe, a diferença entre igualdade e equidade. Igualdade é quando você trata todo mundo do mesmo jeito, né? E isso pode parecer certo quando você estabelece um sistema homogêneo. Porém, quando você tem um sistema extremamente heterogêneo, e esse é a nossa grande característica enquanto Brasil, né? Nós temos realidades muito diferentes, culturas muito diferentes e demandas muito diferentes, né? Exatamente. Então a gente precisa ter um sistema não igualitário, a gente precisa ter um sistema de equidade, né? Que trate diferente pessoas diferentes, que gere oportunidades diferentes para populações diferentes, né? Então nós temos populações aonde o investimento no sistema público de saúde é fundamental e deve ser sempre escalonado para cima, né? E você tem áreas onde esse sistema é pouco utilizado. Então, fazer essa equidade é você equalizar demandas e necessidades. A gente já sabe disso, né? E essa formação de redes, e aí já trazendo para essa política nova, a formação de redes talvez torne esse processo mais sensível, né? Que a gente possa entender melhor a população que se trabalha através da formação de redes, tendo essa maior sensibilidade daquilo que se tem lá na ponta, né? Então, cada posto de saúde tem uma demanda, uma necessidade diferente. A gente viu isso, que mesmo em populações muito pequenas, a gente vai ter diferença porque existe a questão das faixas etárias, e cada faixa etária a gente tem uma demanda e uma necessidade diferente, né? Cada estado fisiológico, a gestação, o estado, né, de alguma enfermidade, isso vai gerar uma demanda e uma atenção diferenciada. Então a gente está falando de um sistema extremamente heterogêneo, né? E para que isso possa de alguma forma ser compatível, a gente precisa então da equidade, né? Então esse princípio tem que estar sempre colocado à frente. E aí essa formação de redes talvez traga essa informação mais fácil e a gente possa entender quais são as demandas de cada região de forma mais profunda através da formação dessas redes, né? Dessa capilarização do sistema de saúde, não ficar preso, né, como a gente já falou, ao posto de saúde, mas capilarizar essa atenção em outros momentos, em outros locais. A equidade, então, né, universalidade, equidade e integralidade, né? Então, esse serviço, de alguma forma, tem que atender às demandas daquela população ali restrita, né? A gente chama de adscrita, é aquela população, aquele território aonde a unidade de saúde está estabelecida. Então, para que isso aconteça, a gente não pode permitir que essa unidade seja parada, né? Que ela não tenha mobilidade, que ela seja algo fixo. Ela tem que, de alguma forma, fluir, né, nesse ambiente. Ela tem que perpassar por todas as estruturas desse ambiente para que ela possa ser realmente ter a sua integralidade, né? E para que isso aconteça também, a gente precisa, né, ter uma rede de atuação, né, com fluxo e contrafluxo bastante formada. Então a gente começa a perceber que antigamente se estabelecia apenas os três níveis, né, o nível primário, secundário e terciário. A gente pode dizer que hoje a gente já tem um nível abaixo do primário,
que seria o nível de capilarização, né? Esse nível de busca e atuação fora das instituições de saúde, né? Então, que a gente possa ter o atendimento acontecendo em todos os níveis, para toda a população, mas que isso aconteça não só dentro do ambiente das unidades de saúde, mas que ele possa transbordar outras áreas, né, outros locais. Né? Acho que essa é a grande, vamos dizer assim, grande presente, né, da Política Nacional de Atenção Básica, que foi estabelecida em 2017. Estimular a saúde, né, o atendimento de saúde, o atendimento do Sistema Único de Saúde, fora das áreas já conhecidas, né, e institucionalizadas. E ver esse indivíduo de forma global, holística, né? Não só como um doente, não só como um cidadão, mas como um indivíduo composto de várias facetas e de várias possibilidades, né? Outra coisa que faz parte das diretrizes do SUS é o cuidado centralizado na pessoa, né? E aí essa capilarização do sistema, a formação de redes, né, vamos dizer assim, esse compartilhamento de informações e de atuação, ele acaba de alguma forma também possibilitando o cuidado mais humano, né? Esse cuidado centralizado não na instituição, mas no indivíduo. Eu acho que isso materializa, né, e possibilita que essa diretriz aconteça de forma mais efetiva, né? É a centralização da pessoa, não do prédio, né? Não das ferramentas físicas que se tem. Focar realmente no indivíduo, né? Eu acho que aí é uma coisa bastante importante e que tem que ser levada em relação a todo esse processo, né? Vamos mais um pouquinho. Resolutividade do sistema, né? Então a gente precisa, vamos dizer assim, gerar um sistema que a pessoa entre com problema e esse problema seja resolvido, né? Existe então essa resolutividade do agravo ou da demanda desse indivíduo. A gente precisa, com todas as áreas e ferramentas que se tem no sistema, disponibilizar para esse indivíduo um atendimento rápido e efetivo e eficiente. Claro que esse é o grande calcanhar de Aquiles do sistema, né? É você ter uma demanda extremamente alta e ter ali recursos bastante limitados para fazer tudo isso. O que a gente precisa obviamente, trabalhar com a parte da prevenção. Você não consegue atender uma população com tantos problemas trabalhando apenas com a resolução do problema, com as ferramentas de resolução. A gente precisa prevenir esse processo, né? A resolutividade do sistema ele é muito importante, mas ela não deve ser o foco, o objetivo, né? O único objetivo do sistema. A gente precisa implementar sistemas que impeçam que esse indivíduo chegue até um quadro de agravo ou enfermidade. Porque se a gente trabalhar só com a resolutividade do sistema, apenas com a cura e o tratamento, de alguma forma, é o que nós temos hoje, a gente nunca vai conseguir resolver esse processo, a gente nunca vai estar, de alguma forma, operando dentro do que se espera, né? Porque, na verdade, é enxugar gelo. Se você tem um problema e você só atua na causa, né? Se você só atua na consequência e não atua na causa, você vai estar só enxugando gelo, você só vai estar aumentando. Enquanto cresce essa população, crescem os problemas, né? E quando você atua na causa, por mais que cresça a população, você consegue estabelecer um quadro mais controlável, né, desse processo. Enquanto a gente não for na causa, que é a questão da falta de saneamento básico, é a questão de relações mais, vamos dizer assim, economies, né, entre a nossa sociedade, se a gente não tiver aí uma melhor equalização, né, financeira e de condições da nossa população,
a gente vai ter muita violência, essa violência resulta na necessidade de atendimento no Sistema Único de Saúde, nós vamos ter a falta de educação, né, e de conhecimento, vai gerar também muitos agravos e muitas enfermidades. Então, se a gente não resolver as causas e não ficar preso apenas às consequências, a gente não vai conseguir dar resolutividade ao sistema, tá certo? Então, esse é o nosso grande problema, né? A gente foca muito na consequência, não na causa. Então, se a gente desse mais educação à população, né? Se a gente conseguisse diminuir a violência, portanto, diminuir, né, essa disparidade entre os mais ricos e mais pobres, isso tudo, tratamento de água, saneamento básico, a gente poderia ter menos consequências. E tendo menos consequências, a gente teria maior resolutividade do sistema. Tá certo? Então, esse é o nosso grande problema, é focar apenas nas consequências e não focar nas causas, na resolução das causas, né? Porque isso ultrapassa o Sistema Único de Saúde, ultrapassa até o Ministério da Saúde, né? Isso vai, né, de alguma forma, permeando todos os outros ministérios e a vida como um todo. Então, se a gente entender saúde apenas como uma pasta do Ministério da Saúde, a gente vai estar só resolvendo problemas, né? E não consequências, e não trabalhando com a causa. Porque muitas vezes a resolução da causa está no Ministério da Educação, está no Ministério da Economia, né? Está em outras pastas que, de alguma forma, vão alterar as causas e não apenas as consequências, né? Então, hoje a gente trabalha apenas com a resolutividade das consequências e não das causas. Uma outra coisa bastante interessante é que as redes melhoram muito isso, né? Não é verdade, Bruna? É a longitudinalidade do cuidado. Quer dizer, na verdade, esse cuidado ele tem hierarquias, né? Exatamente. Quer dizer, você tem níveis de atuação, mas é importante que a gente trabalhe de forma mais horizontalizada, que a gente possa estender esse sistema da forma mais ampla possível, né? Abrindo um leque de atenção e de atuação cada vez maior, né? Então, é buscar esse usuário aonde ele está. É não esperar que ele venha até o posto de saúde para ser atendido. É você ir até esse usuário e estender esse atendimento de forma mais horizontal possível, né? Formar vínculos com a comunidade e para isso você tem que formar redes. Então a formação de redes de atenção em saúde vão de alguma forma aumentar essa diretriz, né? Essa possibilidade de execução dessa diretriz, que é trabalhar com redes, fazendo uma comunicação mais rápida e eficiente entre todos esses atores, né, que agora fazem parte do sistema. Então, é bem dessa forma. A formação de redes vem muito no sentido da diretriz da longitudinalidade do cuidado. Quer dizer, que você possa formar um arcabouço, um guarda-chuva o maior possível para atender essa população. Coordenação do cuidado, né? Então, é outra diretriz também do SUS, que a formação de redes estabelece uma melhor capacidade que isso aconteça, né? Uma maior efetividade desse processo. A gente acaba, de alguma forma, tendo mais informações para fazer o processo de gestão, né? Então, essa coordenação, que hoje é regionalizada, né? Então, ela é estratificada, ela não é uma coordenação nacional só, ela é uma coordenação de estados, municípios e até de regiões dentro do próprio município, né? Então, você traz uma descentralização do serviço e foca na regionalização, né, no território de atuação. Então, a formação de redes ajuda muito isso, né, porque vai ajudar o planejamento a ser mais eficiente, porque você vai trazer mais informações para esse processo, né? Então, essa articulação que vai acontecer, ou que será facilitada, ou é facilitada hoje com as formações de redes, é muito mais eficiente ao sistema, né? Você ter a porta de entrada lá na escola e a escola começar a medir uma criança,
ser um ambiente onde você vai ter educação em saúde, é muito melhor do que o posto de saúde ser essa única referência, né? Uma igreja permitir que os seus fiéis sejam de alguma forma monitorados, que exista ali a prevenção de saúde nesse local, é muito melhor do que esperar que a pessoa vá até o sistema. Agora, essa fragmentação e estratificação do sistema, ela é importante e ela tem que ser coordenada, né? Ela tem que ser de alguma forma gerida e coordenada. Então, as unidades de saúde continuam sendo esse centro de coordenação, onde as equipes saem, tá certo? Mas elas não são um único centro de atendimento, elas passam a ser agora um local de atendimento, mas também de organização desse sistema, né? Coordenação e organização. A participação da comunidade, então a formação de redes estimula também mais essa participação, né? Quando você estabelece outros locais que não é o posto de saúde como a porta de entrada do sistema, você aumenta a participação da sociedade, né, da comunidade. A comunidade se sente mais valorizada e ela se sente um participante desse processo mesmo, não só se sente como faz parte desse processo, né? Chamada pelo sistema, pelo SUS, para participar desse processo, né? Então, uma professora, um padre, um pastor, um líder religioso, de alguma forma, também faz parte desse sistema e, a partir de agora, compartilha, né, e participa desse sistema, né, através dessa geração de redes de atenção em saúde, né? Então, a gente pode ter essa participação sendo mais efetiva. E aí, para que tudo isso que a gente falou aconteça, você tem que ter equipes, né, bem treinadas e capacitadas para que isso aconteça. Então, uma equipe que já existe há bastante tempo e que tem todo o sentido, né, de estar presente são as equipes de saúde da família, né? Então, a estratégia de atenção em saúde à família, ela está focada no lar dos indivíduos, né? Então, o lar do indivíduo, onde esse indivíduo mora, onde ele se encontra, aonde se desenvolve a sua vida, hoje é a área de atuação das equipes de saúde da família. Então, se reforça esse tipo de atendimento, esse tipo de ferramenta em saúde. Mas agora não só como a casa do indivíduo, mas essas equipes também podem atuar em outras áreas, como a escola, né, como ginásios, não só instituições públicas, mas também privadas, né? As igrejas. Então, você estabelece não só a casa do indivíduo como área de atuação, mas também outras áreas coletivas fazem parte também desse processo, ajudando, né, que essa porta de entrada seja uma porta de entrada mais ampla, né, mais facilitada, mais visível, né? Então, esse tipo de equipe, já desde políticas anteriores, se reforça esse processo, né? Se colocando, então, uma equipe mínima, chamada de equipe de atenção em saúde, né? E essa estratégia, ela prioriza bastante a prevenção, mas também o tratamento e o acompanhamento, né, de agravos e enfermidades. Então, tirar esse foco só do lado do indivíduo e passar para outras áreas, né, da sociedade também pode ser, de alguma forma, um melhor entendimento das diretrizes do SUS, para maior efetividade. Nós temos as equipes de atenção básica permanente, são aquelas que ficam no posto de saúde, né, que fazem, de alguma forma, um acolhimento de quem procura essas unidades, mas elas podem também se movimentar a partir de agora para outras áreas, né? Então, elas podem utilizar, por exemplo, escolas, até unidades móveis, que a gente vai ver, por exemplo, como é um caso do atendimento a pessoas de rua, né? Então, carros, né, veículos são utilizados para composição dessas equipes, tanto de saúde da família, como também as equipes de atenção básica e permanentes.
Uma outra coisa também são os núcleos, né, de ampliados de saúde da família e atenção básica, que é aquilo que o professor falou, né? Você levar o posto de saúde ou estender o posto de saúde para outras áreas, né? Então você pode e deve formar parcerias com as escolas para que você possa, então, de forma preventiva ou através da ideia do monitoramento, trabalhar com alunos, né, em escolas públicas e privadas. Você pode, por exemplo, como a gente já falou aqui, já sendo repetitivo, fazer essa mesma parceria com instituições religiosas, para que você possa trabalhar a saúde da mulher, a saúde do homem, não só lá na unidade básica de saúde, mas também nessas instituições, né? Então você vai até onde a população está, seja através das equipes, né, de saúde da família, seja através das equipes de permanente de atenção básica, né? Claro, sem desfavorecer o serviço da unidade, mas ampliando esse serviço em outras áreas, em outras redes, em outros pontos de atuação. Os agentes de saúde, né, que também já fazem parte desse sistema há bastante tempo, né, eles também vão trabalhar, né, com esses pontos e essas redes, né, então eles podem ser esse ponto de comunicação entre as instituições de saúde e esses locais de atendimento, né, então pode ser o agente de saúde que vai passar essas informações de peso, de idade, esses pontos, né, essas informações coletivas para serem analisadas nas unidades de saúde. Então, um pouco dessa vascularização e capilarização do sistema vai acontecer com a ajuda dos agentes de saúde, né? São aquelas pessoas que conhecem melhor a comunidade, que vivem na comunidade e sabem exatamente quais são as demandas e problemas mais comuns naquela população. Antes, se trabalhava só casa, unidade de saúde. Hoje você pode atuar em outros centros, né, em outras áreas daquele território, né, como a gente já falou. As equipes do consultório de rua, né, então você está trabalhando com populações que não eram atendidas pela equipe de saúde da família, né, porque não tinham domicílio. Você está trabalhando com indivíduos que não vão procurar o sistema de saúde, né? Portanto, não vão ao posto de saúde. Não indo ao posto de saúde, não vão ser atendidos pelas unidades permanentes de atenção em saúde, né? Aquelas que ficam no posto. Então, essas pessoas eram invisíveis, né? Para o Sistema Único de Saúde. Então, hoje se tem a equipe do consultório de rua. São profissionais de saúde que vão até os pacientes, fazem todo o processo de prevenção, tratamento, atenção, monitoramento, tudo aquilo que a gente viu que é a função do SUS em veículos, né, em unidades móveis ou fixas de atenção a indivíduos de rua, né? Então isso é uma coisa bastante interessante. A gente começa a atuar e trabalhar com pessoas que antes eram invisíveis ao Sistema Único de Saúde. Portanto, aquela ideia da integralidade, da equidade, da universalidade ficava realmente bastante restrito para essa população. Era uma população que muitas vezes era atendida só em último caso, né? Já levando para o sistema secundário, para atenção secundária ou até terciário. Dificilmente você tinha algum trabalho ali de atenção primária, né? Seja ele preventivo de monitoramento. Sempre se trabalhava com uma perspectiva de tratamento no nível mais secundário ou terciário, né? Então agora você consegue de alguma forma chegar a essa população e no território de cada unidade ser mais efetivo em relação a essa população. Uma população também que muda muito de território, né? E aí acaba de alguma forma sendo pouco monitorada ou trabalhada dentro da ideia do regionalismo, né? Do território de atuação de cada unidade. Quando você se desprende da ideia da unidade de saúde, que é o posto de saúde, e você vai e cria uma maior mobilidade, ou cria essa maior capilaridade do sistema através da formação das redes, você estabelece então
uma maior área de atenção, né? Quando esse indivíduo sai de um território e vai para o outro, ele também será atendido. Ele também, de alguma forma, será monitorado e tratado, né? As equipes de atenção básica prisional, então, também eram populações que você tinha dificuldade, né, e acesso, né, e o SUS, como a gente sabe, tem a sua universalidade. São equipes que vão trabalhar, então, com essa população carcerária, né, com indivíduos encarcerados, através do tratamento, prevenção, controle, vigilância sanitária e tudo isso que a gente sabe que são as ferramentas de atuação do SUS, né? Então, o atendimento prisional não é uma ferramenta nova nessa política, mas ela agora começa, de alguma forma, a trabalhar em rede, né? Ela consegue, então, de alguma forma, se articular com as outras áreas de atuação. A equipe de saúde da família para populações específicas, então, a equipe de atenção de saúde da família urbana, ela tem uma característica, ela tem uma equipe, né, já pré-estabelecida, e ela utiliza ferramentas muito parecidas, né, entre elas. Quando a gente fala de populações específicas, como os ribeirinhos, índios, quilombolas, a gente está falando então da necessidade de um atendimento específico, de um atendimento diferenciado, né, usando a ideia da equidade. Então, a formação dessa equipe tem que ser diferente da formação da equipe de atenção em saúde da família tradicional, né? Ela tem que ter ali outras possibilidades, porque o hospital está muito longe. Então, nessas equipes, muitas vezes você tem a participação, por exemplo, de curandeiros da própria tribo, né? Dos pajés, você tem de pessoas que fazem terapias alternativas, né, agora chamadas assim, mas que de alguma forma fazem parte de uma possibilidade de tratamento. Então essas equipes muitas vezes vão ter ali uma rezadeira, essas equipes muitas vezes vão ter um pajé, essas equipes muitas vezes vão ter ali uma parteira, tá certo? Então, essas equipes específicas para populações específicas, elas têm que atuar de forma diferente daquelas tradicionais. Elas precisam entender essa população, mas não só conhecer a população, mas ofertar ferramentas que sejam mais adequadas àquelas necessidades daquela população, que são populações específicas, né? Então é muito comum, como eu falei, quer dizer, a gente perceber nessas equipes profissionais, vamos dizer assim, ou habilidades e competências diferentes daquelas que a gente está acostumado nas grandes cidades, né? Então, ter ali consigo uma pessoa que é um raizeiro, uma pessoa que trabalha com raízes, com ervas medicinais e tudo mais, em populações específicas pode ser muito mais efetivo do que outros profissionais, né? Por conhecerem aquela realidade e poderem, de alguma forma, trazer um atendimento mais próximo do que eles já conhecem, né? Sem esquecer, obviamente, a medicina por evidências, né? Então a gente não está falando aqui de fazer um tratamento único exclusivamente sobre esses parâmetros, tá? O que a gente está dizendo é que juntar a medicina por evidências com esse tipo de tratamento, né, e essas novas possibilidades, seria você abrir, né, um maior leque de ferramentas, né, para atender essa população. Então, de forma nenhuma, vai se deixar de lado a medicina tradicional, né? O que vai se fazer é incorporar novos hábitos, né, nessas populações específicas. Definição do território de atendimento, então, como a gente falou, e não é uma coisa nova, né? O SUS ele trabalha de forma regionalizada, né? Até para poder atender de forma mais adequada populações muito diferentes. Nós trabalhamos muito com a definição de territórios, né? Territórios de atuação. Então, sobre aquele território de atuação, se tem uma estratégia específica e única, né? Então, a definição desse território
de onde até onde é a responsabilidade e quais serão as redes que serão montadas e formadas em cada território, cabe, né, a gestão daquele local, né, daqueles indivíduos que pertencem àquele local. Por isso a descentralização do serviço. E o foco no ser humano, tá, e não no sistema, mas no ser humano, no indivíduo, permite que isso aconteça. Né? Então, se você foca no ser humano e não no serviço, você entende que o serviço tem que ser diferente para cada região. Né? E nesse caso, é a área de atuação e as possibilidades de atuação de resolutividade vão ser diferentes para cada local. Tá certo? É óbvio que quando a gente fala um sistema mais centralizado, né, que é o atendimento secundário e terciário, aí a coisa vai acontecer de forma mais homogênea. Mas na atenção primária, ele tem que ser o mais diverso possível, o mais variado e multifacetado possível. Por isso que é necessário, e isso acontece estimulado pela territorialização, né, pela definição de territórios e atuação sobre o território. A responsabilidade sanitária, né? O entendimento de que o cuidado com a natureza, uma vida mais sustentável, mais compatível, né, com o ambiente onde se vive, né, e o entendimento da cultura daquela região e dos fatores socioeconômicos que estabelecem ou que de alguma forma influenciam aquela população é fundamental para um trabalho de uma equipe de saúde, né? Então, formar esforços e estabelecer uma estratégia de atendimento às populações é fundamental dentro da perspectiva da responsabilidade sanitária e do ambiente onde esse indivíduo está inserido, né? Então, apesar do foco ser o ser humano, esse ser humano não vive isolado do ambiente, ele está inserido no ambiente. Então, esse ambiente também deve ser o foco de atuação dessa política, né? E deve ser também o foco de atuação dessas equipes, né? Então, essas redes, elas também vão estar ligadas com áreas e também ambientes muito distintos daquele do posto de saúde, né? Então, uma horta comunitária, disposições sobre preservação do meio ambiente também fazem parte do interesse desse sistema, né? E, portanto, fazem parte também da estratégia de atuação. O acesso, né, que hoje ele não é só de forma analógica e presencial, ele pode ser estabelecido com outras ferramentas, né, tecnológicas. Então, a formação de redes, ela também necessita, né, para a transcrição de informações e até mesmo o envio de informações, que a gente possa ter tecnologias e possibilidades de acesso e de transmissão de informação baseadas dentro desse processo tecnológico, né? Então, quando a gente fala então de atendimento a populações específicas, ribeirinhas, em locais muito específicos, onde um ambiente é extremamente pouco favorável ao deslocamento desse indivíduo para as unidades de saúde, a gente está falando então da possibilidade de utilizar ferramentas como telefone, smartphones, e-mails, redes sociais, como uma forma de integração, né, desse sistema, como uma forma de compartilhamento de informações e de formação, né, de capilarização dessas redes. Então, essas redes serão alimentadas e, de alguma forma, serão ajudadas pelo processo de transferência de informação, seja ele de forma física ou virtual, né? Então, por exemplo, você pode aumentar o período de atendimento do posto de saúde ou o período de atendimento das unidades de saúde ou das equipes de saúde através do WhatsApp, né, de outras redes de comunicação. Você pode passar informações de educação e saúde, né, de forma muito mais efetivas e eficientes, utilizando essas ferramentas tecnológicas, né? Então, um grupo de WhatsApp ele pode ser tão importante
quanto uma palestra num posto de saúde. Quer dizer, essas informações podem ser, de alguma forma, capilarizadas e atingirem muito mais indivíduos dentro daquele território, se a gente lembrar, por exemplo, da formação de grupos no WhatsApp, né, do Facebook, do Instagram, que podem ser ferramentas muito efetivas para tornar esse processo de redes mais, vamos dizer assim, efetivo e eficiente. O acolhimento, né? Então ainda é necessário você ter um local físico para isso, mas não precisa ser só o posto de saúde. Você pode ter outros locais de acolhimento, onde essas pessoas vão se sentir muito mais acolhidas e confortáveis, tá certo? Então é realmente desmobilizar esse acolhimento do posto de saúde para outras possibilidades, para outros locais, né? E essa é a ideia da política nacional atual. É a gente, então, estabelecer o território de atuação, mas não estabelecer unicamente um local de atendimento e acolhimento, né? Então, você pode ter redes em vários locais, sendo esses locais locais de atendimento na área de saúde. Estratificação de risco, né, que é, de alguma forma, a gente entender que alguns indivíduos possuem prioridade sobre o processo e, portanto, devem ser atendidos de forma mais prioritária, né? E esses critérios são critérios médicos, né, e que, de alguma forma, estabelecem essa capacidade de fluxo mais rápido do sistema, né, e uma maior resolutividade também do sistema. Trabalho de equipe multifocal e multiprofissional. Então, tudo isso que a gente falou só vai dar certo se a gente tiver vários saberes ali envolvidos, né? Quanto mais multiprofissional for a equipe, maior resolutividade nós vamos ter. Desculpa o sistema, né? Então, quanto maior for a capacidade de processamento e de conhecimento envolvido nas equipes, maior será a resolutividade, né? Maior será o acesso e maior será a capacidade de entendimento e efetividade das equipes, né? Então, é fundamental que a gente possa, na formação dessas equipes, valorizar os vários saberes, não só acadêmicos, mas também saberes culturais, tradicionais de cada população, né? Tem alguns lugares a pessoa está muito mais acostumada a ser atendido por um curandeiro, por um rezador, do que por um médico, né? Isso não quer dizer que o rezador seja melhor do que o médico, mas isso pode dizer que na formação de redes você pode ter a transmissão de informação e o acolhimento acontecendo de formas diferenciadas, não só pelo médico, mas também por outros indivíduos que podem, de alguma forma, direcionar esse paciente para o atendimento no posto de saúde, né? E aí sim, ou nas equipes de saúde da família, ou as equipes de saúde básica permanentes, aí vai depender. Então esse indivíduo seria a porta de entrada desse sistema, aonde ele faria aquilo que ele entende como correto, desde que não seja contraditório com o processo de medicina por evidências, e aí ele então direcionaria esse indivíduo, ele já faria ali o processo de estratificação e de referência e contra-referência, fazendo com que esse indivíduo procure, né, o posto de saúde para ter o seu diagnóstico, para ter seu atendimento, seu monitoramento, o seu tratamento, seja lá qual for a demanda desse indivíduo. Promover uma atenção mais integralizada, né, de forma mais horizontalizada, né, e mais capilarizada. Acho que talvez essa seja a grande, vamos dizer assim, foco, né, não só dessa política, mas de outras políticas de saúde, né, é fazer com que o indivíduo seja o protagonista desse processo, né, que ele entenda que o principal responsável pela saúde dele não é o governo, não são as equipes permanentes ou de saúde da família, mas ele próprio, né? Então, ele ter a condição de entender que as ferramentas que estão disponíveis
só serão efetivas se houver, né, essa busca, se houver, então, esse compartilhamento. E a sociedade é responsável e deve ser estimulada a participar desse processo. Não só como sociedade em si, mas como indivíduo também, né? Então, a gente hoje, novembro, né, estamos no mês de novembro, e em novembro a gente fala muito da saúde do homem, né? Então, como esse homem pode, de alguma forma, buscar o serviço de saúde? Quer dizer, você tem que ir até onde ele está. Se ele está no boteco, no bar, o Sistema Único de Saúde tem que estar lá, né? Se ele está no campo de futebol jogando bola, o Sistema Único de Saúde tem que estar lá, né? Não é provavelmente a equipe de saúde da família, não é a equipe de saúde permanente, talvez tenha que fazer isso. Mas como é que a gente consegue mobilizar pessoas ali para que elas possam ser, então, essas ferramentas, né, ou sejam essa porta de entrada no sistema, possam direcionar indivíduos para locais onde eles possam ser atendidos, ou possam, de alguma forma, facilitar o acesso dessas equipes a essas áreas, né? Então é isso que a política nacional atual valoriza, né? É a possibilidade de novas áreas de atuação, né? Novos campos de atuação. Exatamente, né? Então o homem não gosta de ir ao médico. Então o médico tem que ir até esse homem, né? Esperar que ele vá ao posto de saúde procurar atendimento, a gente sabe que não vai acontecer. Então o posto de saúde tem que ir até esse homem. Como? No seu trabalho. Puxar pela orelha. Tem que puxar pela orelha. Então, ir aonde? No trabalho, onde ele trabalha. É uma possibilidade, né? Só que aí não é a equipe de saúde da família, tem que ser, então, a equipe de saúde permanente, que sai do ambiente lá do posto de saúde e, a partir de agora, atua num novo ambiente, né? No campo de futebol. Então, todo domingo se reúnem ali 100, 200, 300 homens para ver um jogo de futebol e participar do jogo de futebol. Aquele local pode ser um local de abertura, né, de porta de entrada para o Sistema Único de Saúde. Como fazer? E aí, cada território vai ter a sua área de atuação, cada território vai ter sua forma de abordagem, cada território vai ter o seu indivíduo ali, né, o seu representante para buscar esse homem e, de alguma forma, atuar, né, com tudo aquilo que a gente viu de universalidade. Então, o que o professor está querendo dizer é que esse processo tem que acontecer não só de forma formal, né, de entrada apenas como posto de saúde, mas essa entrada tem que ser uma entrada diversificada, né? Tem que ser no campo de futebol, tem que ser na barbearia, no bar, por que não, né? Como fazer isso? A política ela estabelece a possibilidade das redes, mas cada local vai ter a sua forma de abordagem e aonde atuar de forma mais específica, né? Então, a prevenção de doenças e agravos não acontece só no ambiente do posto de saúde, mas ela tem que ser estimulada em todas as áreas. A gente tem que ir atrás desse indivíduo, né, dessa população, seja no campo de futebol, seja no bar. Então, a partir de agora, o posto de saúde é uma referência, mas não é o único lugar e porta de acesso ou local de recepção e acolhimento desse indivíduo, né? A gente tem que buscar esse indivíduo lá onde ele está, lá na sua realidade, dentro da sua cultura, dentro do seu viver. E essas ações de educação e saúde devem ser priorizadas nesses locais, seja de forma presencial ou virtual, né? Então, esse processo de transmissão de informação pode acontecer de várias ferramentas e de vários modelos, né? E utilizar formas ou presenciais ou não para que isso possa vir a acontecer. E isso você promove o que a gente já falou e é uma das diretrizes, né, do SUS, que é estimular a participação da comunidade. Quer dizer, aquela pessoa que organiza o futebol, por que não? Ela pode ser também a pessoa que vai estimular esse indivíduo a procurar o posto de saúde. O pastor, que é aquela pessoa que organiza ali o seu rebanho, né, a sua coletividade em termos espirituais, por que não ele também dá algumas informações e direcionar para o atendimento no posto de saúde ou em outras esferas de atendimento, né? Então,
formação de redes e a capilarização do sistema, ela tem como principal função estimular a participação da comunidade, né? Se eu sou um professor de uma escola, eu também sou um indivíduo de atenção em saúde, eu também faço parte do sistema de atenção básica em saúde. Então, eu posso, ali, de alguma forma, monitorar a minha turma e também ser um agente de saúde, né? Não ficar esperando só que o médico, que o agente comunitário, que a equipe de saúde da família façam esse processo. E qualificar esses indivíduos, né? Não só as equipes formais de saúde da família, de atenção básica, mas também esses novos parceiros, né? Essas novas redes. A gente pode utilizar tratamentos alternativos? Sim, é óbvio que isso faz parte da cultura do nosso povo, mas existem limites, existem formas de complementariedade, onde se torna complementar esse processo, mas um não pode ser, de alguma forma, maior do que o outro, e um não pode, de alguma forma, eliminar o outro, né, ou concorrer com o outro. Então, a base do sistema é a medicina por evidências, mas ela pode ser, de alguma forma, enriquecida e não trocada, mas enriquecida com outras formas de atenção. Esse é o grande processo. Beleza, moçada? Então, obrigado aí pela atenção de vocês. Essa foi a nossa conversa de hoje, né? Estou aqui aberto para qualquer tipo de crítica, sugestão, orientação ao professor, tá ok? Semana que vem nós já temos um processo avaliativo, né? Que é a nossa segunda avaliação. O professor, essa semana, já vai estar liberando a nota de vocês da primeira avaliação, para que vocês já tenham, né? A gente já, na verdade, já teve 2 avaliações, né? Uma já eu liberei a nota de vocês, e eu vou liberar a segunda, tá? Então, dentro da construção do nosso projeto de educação, né, de atendimento em saúde, vocês já fizeram a primeira parte. A partir da próxima semana, a gente vai complementar essa atividade com a segunda parte, tá bom? Mas antes disso, eu preciso liberar para vocês a primeira nota, né, a nota da primeira parte. O professor vai fazer isso essa semana, tá bom? Professor, Oi, querido. bom dia, tudo Bom bem? dia, tudo jóia? Não, só uma pergunta, achei muito interessante a questão dentro da ideia de capilarização, né, do Do Sistema Único de sistema. Saúde, sobre aquelas comunidades, né, que estão hoje muitas vezes dominadas pelo tráfico, Exato. e às vezes é necessário até, entre aspas, bem aspeado, negociar com o traficante para entrar no Isso. território desse. Parece estranho, né? Porque o processo já é estranho, né? Mas a resolução desse problema passa por isso, com certeza, né? Aquilo que a gente falou, quer dizer, o SUS ele trabalha com uma população, a nossa população é uma população doente, né? Doente socialmente, e é óbvio que isso reflete na nossa saúde, né? Então, entrar em qualquer lugar e tornar esse processo o mais universal possível, na nossa realidade, né, talvez nem tanto de Brasília, mas também de Brasília, mas do Brasil como um todo, é também negociar e participar desse processo, infelizmente. Muito, muito importante, professor, esse aspecto das diretrizes do SUS, né? Ah, E que precisa ser transformado assim. A gente ouve isso, esse fundamento já há algum tempo, né? Precisa ser transformado em prática, né? Por exemplo, quando exato, você fala o professor também é um agente de saúde, o pastor, o líder comunitário, o líder da igreja, enfim. Isso precisa o, se tornar numa prática social, porque exatamente, realmente o sistema não consegue, ele não tem braços para estar não tem onipresente em como. toda parte, né? A Ele gente precisa tende, dessa rede. É muito exatamente, interessante isso aí, muito importante. exatamente, porque a gente tende a reclamar do sistema, mas o que acontece é o seguinte, o sistema ele é apenas um acolhedor de problemas, né? Então, a causa é uma coisa, a consequência é outra. O que o sistema faz apenas é gerir as consequências. E nunca vai ser eficiente dessa forma, né? A causa não está com o profissional de saúde.
A causa está com o professor. Onde você vai conseguir resolver essa causa é com o professor, muitas vezes com o policial, é muitas vezes com, enfim, com uma empresa que vai dar emprego àquele indivíduo. O sistema ele fica só com a gestão do problema, né? Não com a gestão da causa. Então, achar que o SUS vai Exatamente. dar conta de tudo isso é impossível, né? Exatamente. Então, mas que legal, Importante. boa intervenção. Obrigado Professor, aí pela ajuda. que isso, é um prazer assistir sua aula e participar aqui. A segunda parte é a segunda parte do projeto, né, que a gente está Isso, fazendo, né? vai ser liberado semana que vem. Então, semana que vem vocês vão ter um roteirinho, como a gente fez a primeira parte, onde É. vocês vão preencher e aí juntando a primeira parte com a segunda a gente tem o projeto todo. Ah, perfeito. Só lembrando Perfeito. que não vamos executar esse processo, né? Ele vai ficar só no plano do planejamento, Certo. tá Perfeito, certo? professor. Maravilha. Muito Beleza? bom. Beleza. Tá ok, meu amigo. Obrigado aí pela participação. Não é fácil, não temos ainda respostas, né? Uhum. Mas temos possibilidade de atuação. Mas realmente tem que negociar com a milícia, tem que negociar com o tráfico. O problema é muito maior, né? E o que nos interessa realmente é o monitoramento, é a prevenção. No Rio de Janeiro se vê muito essa situação, né? É isso Vê, aí. Brasília também está começando, viu? A gente tem que realmente ter uma atenção muito grande, porque esse modus operandi está se alastrando para o Brasil como um todo, né? Não pensar que é só o Rio ou São Paulo. Talvez isso seja uma coisa que, se a gente não der conta de resolver hoje, se alastre para o Brasil como um todo, né? Um Em pequenos ou conceito, maior. um conceito muito bom, que é o oposto disso, é o conceito de territórios da paz, né? Que é Sim, uma coisa que em políticas, tanto de segurança pública quanto de assistência social, se trabalha, que está faltando no Brasil, né? Com a presença dos braços de Estado, do participação da Estado. sociedade, E a gente em vários lugares retomar, do né? Brasil, né? Tá Retomar, porque faltando exato. muito isso, fazendo falta, né? Porque aonde o governo não vai, as milícias, os traficantes, enfim, os poderes paralelos se instalam e se organizam, né? Realmente. Infelizmente. Muito obrigado pela aula, professor. Eu que Muito agradeço, boa meu a amigo. aula. Obrigado pela participação e sempre são bem-vindas as intervenções. Muito bom. Obrigado. Valeu, Um moçada. abraço. Até semana que vem. Fiquem com Abraço, Deus professor. Boa semana. e a gente continua o nosso trabalho na semana que vem, tá bom? Não teremos nossa aulinha, mas teremos o relatório, né? A segunda parte do nosso projeto vai ser disponibilizado para vocês e o professor vai ficar no site tirando dúvidas e tudo mais. E aí a última aula são vocês apresentando. A gente vai falar um pouquinho como é que vai ser essa Professor, apresentação. Diga, minha querida. Os fóruns serão eu abertos gostaria também, de tá? saber se o senhor pode. Ah, tá bom, obrigada. Seria do fórum que você É ia porque eu perguntar? confundi, pensei que era só para dúvidas dos trabalhos. Aí vem que. Aí eu fui olhar e não era, né? Aí eu fiz o que estava aberto. Aí, obrigada. Não, fica tranquilo. O fórum ele vai ser aberto a partir da próxima semana. Todos eles. Se você perdeu um fórum, dois, o três, não se preocupe. Ele será aberto para que você possa inserir a sua participação. Tá bom? Aí Tá você bom, ganha, obrigada. claro, vai ser um percentual menor da nota de quem participou no período certo, mas você vai ter a nota integral, tá bom? Ok, obrigada. Valeu, moçada. Qualquer dúvida, o professor está lá no mundo, é só mandar uma mensagem, ou semana que vem, se você tiver alguma dúvida mais específica, o professor estará aí com vocês, tá? A gente não vai ter aula, mas o professor vai estar participando através do chat. É só entrar no site, você vai ver lá que o chat vai estar aberto, as dúvidas, questionamentos, problemas, o professor está lá, tá bom? Durante a semana não tem chat, mas tem um Moodle para a gente conversar. Valeu, moçada. Obrigado aí pela atenção de vocês. Fiquem com Deus e vamos botar o SUS para funcionar, né, de forma mais efetiva, Boa participando, semana. né? Todos nós É isso fazemos aí. parte do SUS a partir de agora. Já fazíamos, né? Mas agora é mais evidente ainda. Isso aí, professor. Boa semana a todos. Um abraço. Um abraço. Fiquem com Deus.